aí, gente, tudo bom? Já vou começar pedindo para relevar o barulho de chuva, tá? Todo vídeo é a mesma coisa, eu sento, começa a chover. Enfim, vamos começar a nossa resenha tão esperada. Eu acho que foi o produto que, desde que eu fiquei sabendo que seria lançado, que eu fiquei mais ansiosa para o lançamento, que são os BT Mellow. E é claro que eu vou mostrar as 4 cores para vocês aí, bem de pertinho. O BT Mellow é um produto 2 em 1, sombra e iluminador com uma fórmula híbrida que combina a mistura de pó e gel, com um toque macio como de um marshmallow e acabamento em pó ultra brilhante. Esse produto possui uma fórmula única com ultra sedosidade e pigmentos finos e sofisticados de brilho e cor. Ele possui 5 gramas e custa R$ 65,90 cada. Bom, minha gente, como vocês viram, são 4 cores e a fórmula é realmente diferente de tudo que eu já testei. O toque dela é bem molhado, eu não achava que seria tão molhado, eu achava que ele teria uma textura tipo o Glow Play Blush da MAC, talvez o Just Glow da Mari Saad, mas é mais molhado ainda do que esses, tá? Ele é realmente muito molhadinho e sedoso ao passar da mão. Uma delicinha, não tem assim o que falar do brilho e da textura dele, sabe? São realmente um escândalo. E o acabamento que ele deixa é extremamente glitterinado. Então assim, para você usar como iluminador, você tem que gostar realmente de ver bastante partículas de brilho no teu rosto. Vocês sabem que essa não é a pegada de iluminador que eu gosto, mas desde o princípio a Bruna já tinha deixado isso muito claro, que seria algo bem com bastante partícula de brilho, para entregar esse brilho e esse glow 2 em 1, sabe? E assim, o que eu tava mais ansiosa era literalmente para usar nos olhos, porque é um tipo de acabamento que eu acho lindíssimo e super prático. Eu amo produto que é compactozinho assim, que entrega um super glow. Como eu falei, não conheço nenhuma fórmula igual o da BT. Só que nos olhos, gente, infelizmente eu não encontrei. Olha que eu testei de muitas e muitas formas. Eu não encontrei nenhuma que ele não acumulasse. Todos os jeitos eu tentei, ó, passando só com corretivo, acumulou na hora. 3 piscadas acumulou. Selado com bastante pó, com o tempo vai acumulando. Testei com BT Velvet, tanto selado quanto sem selar, e acumula. Eu percebi que os produtos funcionam melhor em cima de uma base pó.
apesar dessa fórmula híbrida dele ser gel pó e quando você tira ele aqui, né, quando você passa no dedo, ele já sai meio que pó, é um pó que não tem o poder de selagem, sabe? Então, assim, se você vier com ele direto em cima do corretivo, faz uma lamaceira que só. Então, assim, tem que dar uma boa selada antes. Foi o jeito que menos acumulou. Em mim, ele acumula tanto usando pouquinho quanto usando ele mais concentrado. Porém, mesmo selando bem a pálpebra, se eu quiser usar ele concentrado, ele acumula muito mais rápido, tá? Além de que, quando eu coloco ele acumulado, eu sinto que ele abre um pouquinho também, sabe? Não só aonde é a minha linha mais funda. No geral, eu consigo perceber de perto que a sombra abriu um pouquinho, sabe? E também sinto que ele tira um pouquinho a cobertura da minha sombra. Só que é uma coisa que você consegue ver de olho fechado, né? E de perto. Ele é tão brilhoso que você não consegue ver esses pequenos defeitinhos que ele deixa numa distância de 2 palmos. Eu, pelo menos, já não enxergo. É tanto brilho que realmente, tipo, numa distância onde as pessoas conversam uma com a outra, já não dá pra perceber muito pelo excesso de brilho que ele deixa. Mas de perto, isso é visível, tá? Depois eu vou mostrar os testezinhos que eu fiz pra vocês. Esse é o único ponto, assim, que eu realmente não estava esperando desses produtos, porque o glow dele, gente, é sensacional, é sensacional. Bom, não sei se vocês perceberam aí no swatch, tem 2 cores que possuem mais fundo de cor, que é a Ocus Pocus, que foi a minha preferida, já que eu comprei com essa finalidade de usar ele nos olhos. Essa cor aqui pra mim é uma cor coringuíssima, assim, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Depois eu vou falando mais individualmente de cada uma. E a Fairy Tale. Então essas duas possuem mais fundo de cor além do brilho. Óbvio que esfumado é um fundo assim sutil, mas é um fundo aparente. E assim, não sei se tem a ver que é por elas terem mais pigmento de fundo de cor, eu senti que elas são um pouquinho menos molhadas do que as outras duas. São bem molhadinhas também, tá, gente? Mas menos do que as outras. E assim, eu achei que já deu muita diferença no aspecto final, principalmente na questão de acúmulo no olho, sabe? As outras duas, que é a Wishes e a Magical, acho que é assim que se fala, o fundo de cor delas quase não aparece. É como se fosse um fundo de cor meio fictício aí. O que mais vai predominar nelas é o brilho. O brilho da Wishes é um brilho mais prateado e da Magical é a única que tem um brilho dourado, tá? Então, assim, se vocês estiverem interessados, vem mais o brilho que elas entregam do que o fundo de cor em si, sabe? Porque elas realmente, o fundo é muito clarinho. Bom, gente, vou começar a aplicação pela Wishes. Vou começar assim pela mais clara, sabe? As que ficam mais translucidinhas na pele. Essa Wishes, ela tem um fundo meio pêssego com a partícula de brilho prateada. E como eu acabei de dizer, o fundinho dela quase não aparece. Eu vou fazer a aplicação com o pincelzinho A28 da Macrylan, que é o que eu sempre uso para aplicação de iluminador. Se você for aplicar na pele sem selar, esse lado que meu está sem selar e esse já selado, tá? Aí sim que eu indico mais ainda vocês usarem com o pincel, porque é realmente muito difícil de trabalhar com ela com o dedo na pele ainda molhada, por conta dele não ser um pozinho tão sequinho. E, gente, eu indico vocês a pegar pouca quantidade e ir aplicando conforme necessário. Porque como tem muito brilho, às vezes pode ficar acumulado brilho demais em uma área só. E aí dá a impressão que ficou algo meio manchado, sabe? Então, por isso eu indico muito pincel e aplicar aos poucos. E mão muito leve. Vocês conseguem ver que fica tipo um viço por baixo da partícula? É essa base gel dele, sabe? Que dá esse viço bonito, só que por cima
é essa característica bem particulada. Vou pegar um pingo, olha isso, concentrado, e vou passar com o dedo na pele já selada, só para vocês verem como que funciona. Mãozinha bem levinha também, gente, ó. E passa quase que meio que encostando e não encostando. E vai esfumando. Com o dedo a gente tem sempre um aspecto mais concentrado, né? E não sei se vocês conseguem perceber como o brilho deles se sobressai mais na pele já selada. Vocês conseguem perceber isso? Aqui tem um aspecto de pele meio úmida, meio molhada, mas o brilho em si aparece bem mais aqui, potencializa, sabe, esse acabamento dele. Voltei já com o olho com sombra, gente, porque como eu já havia falado pra vocês que não funciona você passar ele direto em uma base cremosa, então eu preferi selar e mostrar pra vocês como que fica com a pálpebra selada só com pó, né, caso vocês queiram usar como se fosse uma sombra clara. E aqui eu passei um marronzinho um pouquinho mais escuro para vocês verem o efeito, numa base clara e numa base escura de sombra. Nos olhos, quanto menos você ficar passando o dedo e sem colocar excesso de produto, menos vai acumular, mas vai ficar certinho por um período maior de tempo. Funciona também aplicar com pincel, vou fazer a aplicação com vocês aqui. Só que com o dedo eu acho que a gente tem muito mais sensibilidade de sentir o toque, né? De tocar mais devagarzinho, mais levezinho. O pincel, se você for muito bruta, ele acaba abrindo um pouquinho. Então eu preferi o acabamento com o dedo. E pegando assim, ó, só encostando, já sai a quantidade certa para passar na pálpebra, tá, gente? Não precisa ficar esfregando o dedo. Peguei meu espelhinho aqui, aplicação, ó, pequenas batidinhas, sem ficar arrastando muito. Vocês conseguem ver como já deu um super efeito? Só isso. Gente, vai durar a vida esse produto usando pouquinho assim, que é uma encostada e você já consegue esse brilho lindíssimo. Desse lado, como eu falei, eu vou aplicar com o pincelzinho de depositar, tá, gente? Eu gosto muito desse daqui da MAC, porque você consegue depositar, mas ele é meio fofinho, então ele não é tão bruto. Peguei também pouquíssima quantidade e ó, batidinhas bem levinhas e espalhadas. Com o pincel, as particulinhas elas ficam um pouquinho mais espaçadinhas e mais delicadas. Com o dedo, automaticamente, mesmo você não colocando muito produto, as partículas já ficam mais juntinhas. Então já dá um tchanzão a mais, sabe? Bom, então uma camada do Wishes na luz alta. Lembrando que desse lado, que está totalmente selado a pele, eu apliquei com o dedo tanto nos olhos quanto no rosto. E desse lado, a aplicação foi feita com o pincel. Na luz baixa, olha o brilho disso. Não é sensacional? Sério. Sensacional. Eu estou impactada com esse brilho. Mas quando eu der um zoomzinho aqui nos olhos, percebam como aonde é a minha dobra mais funda do olho já está começando a ficar levemente marcadinha. E essa quantidade que eu passei na pálpebra é meio que o meu limite para eu conseguir usar, dar um efeito super bonito e não ficar acumulando muito a ponto de ficar
muito estranho, sabe? Assim eu consigo usar, não deixa de dar uma acumuladinha com o passar das horas, mas não fica algo estranho, como eu falei. Só se eu chegar muito perto eu consigo ver os defeitinhos que vai ficando com o passar da hora. E eu acho que isso vai ser questão de teste. Vocês irem dosando aí a quantidade que menos vai acumular. Se acumular, né, gente? Pode ser que na sua pálpebra não acumule. Vou vir com uma segunda camadinha do iluminador. E vocês percebem como super funciona na pele sem selar na bochechinha? Do lado selado eu vou vir novamente com os dedos. Duas camadas na luz alta e o fundo dele continua quase inexistente. Você vê que tem um tchanzinho de pêssego aí, mas muito, muito, muito fraco. Só pra gente finalizar, vim com o dedo agora em cima da sombra marrom. E olha a potência, gente. É que eu tinha aplicado com o pincel, eu falei com vocês que o pincel ele deixa algo mais delicadinho. E eu passei a mesma quantidade, assim, só encostando, igual eu fiz desse lado aqui. Vocês viram como ficou bem mais potente agora? Aplicando com o dedo. Nas outras eu vou fazer só a aplicação com o dedo, que aí vocês já veem qual é a real da sombra. Agora vamos para a segunda cor, o Medical. O Medical, ele tem a partícula um dourado bem amarelado. Como eu havia dito, é o único que tem a partícula dourada, todos os outros são partículas pratas. E o fundo dele, ó, é um rosinha, bem clarinho. Novamente vou vir com o pincelzinho A28 da Macrylan, aplicando ele na pele sem selar. Gente, olha o brilho disso. Sério. Paola? Ai, gente, eu falo assim zoando, porque eu converso com algumas de vocês, né? E a Paola, eu falo com ela quase todo dia e ela ama dourado. Ama dourado. Então, Paola. E com o dedinho do lado já selado. Confesso que essa é a cor que fica mais apagadinha na minha pele, tá? Então, uma camada dele na luz alta. E, gente, eu acho incrível como a base desse iluminador, sendo do gel, ele disfarça essa característica glitterinada dele, sabe? Óbvio que de perto o glitter fica muito visível, mas de longe o que chama mais atenção é a cara de molhado. Eu achei isso incrível, porque geralmente iluminador muito glitterinado é muito visível as partículas dele, tanto de longe quanto de perto. Esse já não, é tipo o iluminador glitterinado mais discreto, vamos dizer assim, que eu já usei. Na luz baixa, óbvio que mesmo sendo um glitter mais disfarçado, ainda é bem visível e não é a minha preferência. Eu realmente comprei para usar nos olhos. Vou vir fazendo a construção da segunda camada. Bem bonita. E, gente, lembre-se que quando você coloca assim mais concentrado, pode ser que fique com cara de meio que manchado, sabe? Porque fica com muito glitter. E aí, às vezes, os pontinhos onde não fica com glitter
parece que tá falhado. E claro, arrastar pode sim tirar um pouco do seu pó e tal. Tanto que essa área que eu passo o iluminador na pele selada, ele não fica... Ele fica seco, mas não fica seco igual aonde tá só com pó, sabe? Então, tem que tomar cuidado. Na luz baixa. Agora, esse é o meu preferido, o Ocus Pocus. Gente, quando a Bruna fez spoiler desse daqui, eu falei assim, caraca, ela vai lançar 2 pratas, né? O Mirror e esse daqui. Mas depois eu fiquei analisando e o fundo dele é marrom, sabe? Olha a diferença que dá. Ele sozinho já faz a maquiagem. Acho que todos eles sozinhos fazem a maquiagem, dependendo do que você queira, né? Mas assim... Ele entrega esse fundinho amarronzado, tá vendo? O amarronzado eu considero um pouco mais para o frio. Acho que dá pra perceber, ó, que ele deu uma esfriadinha nessa sombrinha marrom que eu estou usando. E assim, pra mim é uma cor perfeita. Perfeita, 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 perfeita. Linda, maravilhosa. Gente, sério, eu gostei demais dessa cor. Deu pra perceber, né? Vou fazer a aplicação aqui na pele sem selar. E é um fundo marrom que, dependendo do ângulo, fica algo meio chumbado, né? Ai, gente, é linda. Só que olha o que acontece. Colocando com o dedo que fica mais pá, né? O fundo também fica mais pá. Principalmente nessa e na Fairy Tail, que o fundo fica mais aparente. Acho que deu uma manchada, tá vendo? E mesmo dando leves arrastadinhas... Achei que não funcionou aplicar com o dedo ela. Acho que já tem que aplicar com o pincel, já esfumando para isso não acontecer. Gente, eu tô lacrimejando muito nesse olho aqui. Relevem. Observa essa cor nos olhos e olha como ele fica bem menos marcado do que os outros dois. Lembra que no início do vídeo eu falei que ele é um pouquinho menos molhado e aí o desempenho dele eu achei melhor nessa questão de acúmulo nos olhos. Descer um pouquinho mais para baixo, só para não ficar essa marcação assim marrom no meu rosto, muito delimitada, né? Que aí já fica com essa carinha mais bronzerzinho, mais blushzinho. Vamos ver se com a segunda camada ele já fica menos manchado, não. Piorou! Ou eu tô muito cega, mas pra mim aqui deu uma piorada. Tentar consertar com o pincel. Já deu uma boa melhorada com relação ao que tava, né? E 2 camadas na luz baixa. Tá vendo quando tô bem de lado, não aparece que tá manchado? Corzinha de fundo sutil. Eu achei até que funcionou bem como um bronzerzinho pra quem curte essa pegada bem glitterinada, hein? E por último, mas não menos importante, vamos de Fairy Tail, que é esse rosinha gracinha. Acho que é um dos preferidos aí da galera, né?
Ele tem esse fundo que ele chega a aparecer um pouquinho mais na pele, mas é bem delicado, tá vendo? E não acho que o fundo dele influencie tanto numa sombra mais escura. Vocês percebem que o brilho em si, que é prata dele também, assim como o Wishes e o Hocus Pocus, o brilho dele dos três fica muito parecido por cima de uma sombra mais escura, porque todos eles são prata. Vou fazer a aplicação do lado sem selar com o pincel novamente. E já vou trazer um pouquinho mais para baixo, porque ele tem esse fundo rosadinho, ó, bem discreto, bem sutil, mas já fica com mais carinha de blushzinho, de arzinho de saúde. Olha a diferença de um lado para o outro. Olha como ficou levemente rosado desse lado. Vou vir com o dedinho novamente do lado já selado. Eu realmente preferi aplicar com o pincel, tanto na pele selada quanto sem selar, esses que tem mais fundo de cor, porque onde a gente encosta o dedo, o fundo de cor fica mais forte. E eu tô achando sim que tá dando uma manchadinha. Então, uma camada na luz alta. Tá vendo como ele tem um fundinho muito gracinha? E ele também fica foférrimo na pálpebra, né? Pra usar sozinho. Essa segunda camada eu vou passar dos dois lados com o pincel, só para ficar o fundo mais bem distribuído. Quem curte esse acabamento mais glitterinado, acho que dá até para usar como se fosse um top coat de blush, né? Estou há um pouco mais de 10 horas com os melos no rosto. Desse lado, a minha pele está sem selar, eu tô com Wishes. Desse outro lado, com a pele selada, estou com Fairy Tail. E nos olhos, estou com Hocus Pocus. Desse lado aqui, gente, tá direto na pele. E esse lado aqui tá em cima do corretivo já selado, tá? Então tá por cima do pó. E assim, o brilho deles é como se eu tivesse acabado de passar. Aplicando direto na pele, eu achei que ficou com um brilho bem bonito. Só que assim, é a forma que eu acho que menos fica marcado e visível o acúmulo, sabe? Dá pra ver que aqui, ó, onde a minha linha mais funda, deu uma sambada, mas não fica algo feio, tá vendo? Ó, de olho aberto, não vou andar de olho fechado, fica bem bonito. Esse lado aqui, eu já acho que já dá pra ver mais, ó, aonde marcou, tá vendo? Apesar de estar um efeito super bonito nos olhos. Bom, agora que vocês já viram todas as cores nos meus olhos, vou deixar algumas comparaçõezinhas aí pra vocês. Eu peguei 4 sombrinhas pra fazer a comparação. Na verdade, são 2 sombras, que são as 2 da Mari Saad, a Goodness e a Rose Wish. O How Many Carats da Fenty Beauty.
e o Mirror. E botei elas do ladinho de cada Mellow que se parece mais. A textura da Fenty é bem diferente da do Mellow. Eu acho a textura em si do How Many Carats mais parecido com a textura das sombrinhas da Mari. Mas o acabamento que deixa nos olhos, essa pegada meio molhada com glitter, tem mais a ver com os Mellows. Também vou deixar aí pra vocês o swatch dessas 4 cores, aqueles 4 tons de base que eu sempre deixo, sendo que o ideal é sempre ver numa pele real como que fica. No geral, gente, eu achei sim que é um produto diferenciado. A textura dele você não encontra, eu pelo menos nunca vi nada parecido no mercado. Essa entrega de brilho com molhado, com glitter, é um acabamento lindíssimo, lindíssimo. Mas eu ainda não me conformei, eu realmente fiquei chateadíssima pelo fato dele ficar acumulando, de ficar marcando a linha. Eu realmente não estava preparada psicologicamente para ver esse resultado. E o que pode agravar esse efeito também é principalmente quem tem a pálpebra mais oleosinha, quem tem muita pelinha mais molinha, muito vãozinho assim na pálpebra, sabe? Provavelmente ele vai tender a acumular nessas áreas. Então assim, isso realmente me deixou bem chateada, porque assim, é um produto que teoricamente foi testado para usar como sombra e iluminador. E como sombra, na minha cabeça, ele não deveria fazer isso, sabe? Acho que é isso. Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida. Me conta também a sua experiência com esses produtinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o nosso like da amizade e compartilhar muito esse vídeo. Beijinho!